Fala pessoal, boa tarde. Eu não sei se todo mundo está me escutando bem. Para as meninas e meninos que já entraram, se puder dizer se está escutando bem, porque eu estou usando o fone de ouvido para poder ficar mais próximo o microfone, mas acredito que todo mundo deve estar escutando bem. E aí, eu estou fazendo essa live hoje porque o pessoal da Faculdade Novo Horizonte chamou os professores para falar sobre um tema que eles têm algum tipo de domínio ou algo do tipo. E aí, como eu sou sanitarista, eu escolhi falar um pouco sobre a atuação do SUS no combate à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. E por quê? Porque, primeiro, que é um assunto atual que está sendo muito falado o tempo todo, né? Vai fazer, acho que 1 mês e 15 dias já faz que a gente só fala e só escuta coronavírus e pandemia e número de casos e óbitos e tantas outras coisas que vem se falando do coronavírus. E eu trabalho no Sistema Único de Saúde, tanto no município como no estado. E aí eu termino vendo os dois lados da moeda de atuação do sistema no combate à pandemia. Eu não trabalho na ponta, mas eu trabalho na gestão. Então a gente vem enfrentando diversos problemas e situações de que o sistema, de alguma forma, não estava preparado para tal. E aí, para a gente já começar a falando, o que seria esse Covid-19, né? De repente, o mundo parou e a gente só escuta Covid-19, coronavírus. E eu ainda vejo algumas pessoas falando e acho que Covid-19 é porque é o vírus 19, então já tiveram 18 antes. Escutei até alguns áudios de brincadeira falando que pobre não vai pegar, porque pobre só pega logo os primeiros, então seria o número 1 e o número 2, por exemplo. E aí o Covid-19 foi o nome que se deu ao vírus, porque a gente chama coronavírus porque é uma família de vírus que causam problemas respiratórios, que já tiveram outros, que tiveram pandemias enormes, inclusive. Pandemias não, mas epidemias e surtos de número de casos elevado de doenças, principalmente na China, na Ásia, como o H1N1, que a gente toma vacina para tal. O SARS. E aí o Covid-19 foi mais um vírus dessa família do coronavírus que chegou agora em 2019. Começou lá em dezembro na China, em Wuhan, né, que muita gente já deve ter visto no jornal, e terminou virando uma pandemia. E quando a gente fala desses termos surto, epidemia, que no começo se falava muito que era uma epidemia que ficou focado só na China, e por ser um vírus altamente infecto-contagioso, ele foi se espalhando para outros países, ao ponto de virar pandemia. Aí a gente já começa a falar de termos e um tipo de ciência que quem trabalha no Sistema Único de Saúde usa muito, e quem trabalha com saúde e saúde pública usa muito, que é a epidemiologia. Primeiro virou uma epidemia, depois virou uma pandemia, pode ser só um surto. E aí chegou um ponto de ser altamente infecto-contagioso e transmissível, chegou a um ponto de virar uma pandemia. Então, são casos no mundo todo, em vários países ao mesmo tempo. Alguns países que não pensam saúde como um direito, ou não são estruturados na forma de um sistema único que visa a população como um todo, estão sofrendo e estão tendo muitas mortes, como foi o caso da Itália, a Espanha, Portugal deve ser o próximo. Os Estados Unidos, só ontem morreram mais de 1.000 pessoas. E aí, esses países, principalmente os Estados Unidos, escancaram mais uma vez. Como os Estados Unidos, por não ter um sistema público de saúde, ou pensar um sistema único de saúde, não ter saúde como direito, saúde como uma garantia para a sociedade, dever do poder público, sofrem. Porque lá, primeiro que eles não têm estrutura de sistema único, não tem um sistema de vigilância epidemiológica, não tem pessoas que não têm dinheiro para pagar, não têm acesso. Agora, com esse caso da pandemia,
o presidente começou a tomar algumas medidas de prover acesso a todas as pessoas que tiverem a doença, por exemplo. Mas aí, esses países que não têm esse tipo de sistema, eles sofrem muito. E por um fato de virar pandemia, muitas vezes veio se falando muito da questão da chamada curva. Por que se fala muito nessa curva? Porque toda epidemia, a pandemia seria uma epidemia a nível mundial, ou seja, vários países ao mesmo tempo têm um número elevado de número de casos de uma determinada doença, que não se esperava que esse número de casos aumentasse. Então, quando se fala muito nessa curva, é importante entender essa curva, porque é característica de uma epidemia que o número de casos ele vai aumentar. Não tem para onde correr. E por ser uma doença infecto-contagiosa, ele vai aumentar e vai aumentar mesmo. Só que toda epidemia ela tem um processo epidêmico que a gente chama que o número de casos aumenta. Só que aí, ou por um sistema estar estruturado e conseguir dar conta dos pacientes, ou por a gente conseguir imunidade coletiva, ou porque se usa vacinação, ou porque é uma doença que tem um período de incubação muito curto, ou um período de sintomas muito curto, ou muito grande, ou então a forma de contágio varia de uma doença para outra, essa curva ela vai chegar num ponto, mas ela vai cair. O que se preocupa muito é a forma que essa curva ela vai chegar lá no máximo e ela vai cair. Por isso que se fala muito nessa curva o tempo todo. E a maior preocupação no Brasil, que tem um sistema único, que apesar de ser pensado no papel de forma maravilhosa, na ponta, a gente sofre muito ainda na parte da assistência. A infraestrutura da rede assistencial do SUS, ela ainda é um pouco precária, é sucateada, não é de acordo com a necessidade que o SUS precisa, a população brasileira precisa, e isso é um problema que o SUS sofre desde a época que ele foi criado, lá em 1988. Então, quando fala muito da curva, aí eles sempre falavam no termo da questão do quanto o sistema de saúde aguenta. Se a gente tivesse um sistema único de saúde, que tivesse estruturado para atender os brasileiros nas necessidades que eles precisam, a nossa linha de capacidade do sistema estaria muito mais acima. Mas a nossa linha de capacidade do sistema é bem abaixo. E aí se fala muito em achatar a curva porque o sistema não vai dar conta. E quando o sistema não vai dar conta, não é porque o sistema não vai dar conta só de Covid-19. Porque as pessoas não pararam de ter outras doenças. O Covid-19 está aí, o número de casos está aumentando. Tem muita gente que vai ter e nunca vai nem saber que teve a doença. E tem muita gente que vai ter, que vai precisar ocupar os leitos. Tem gente que vai ter que vai ficar em casa. E tem muita gente que vai ter e vai morrer. Porque depende da resposta do organismo. A gente não tem um medicamento efetivo ainda. A gente não tem vacina. Se tiver, vai demorar daqui a 1 ano, mais ou menos. E é preciso muito achatar essa curva para poder o sistema único de saúde aguentar. Porque além de ter Covid, as pessoas continuam morrendo por infarto, as pessoas continuam tendo infecções, as pessoas continuam tendo que procurar o sistema de saúde por algum motivo. E aí, essa curva de saturação do sistema, o nosso, infelizmente, ele ainda não é... O limite de capacidade do sistema ainda não é o ideal. Só que o Sistema Único de Saúde, ele foi chave, e está sendo chave, no processo de cuidado e de resposta à pandemia. A gente vê, vocês veem todo dia o ministro da Saúde falando o tempo todo do SUS no jornal e na sua coletiva de imprensa que ele dá. E aí uma das principais vantagens que a gente tem é que o SUS, por ser um sistema universal, ele é para toda a sociedade. Toda. Então, independente se a gente paga plano de saúde privado, se a gente não paga plano de saúde privado, não importa. Quem tem acesso, quem não tem acesso, quem tem acesso pelo privado e quem não puder pagar um privado, ele vai ter acesso, ele é para toda a sociedade. E uma coisa muito importante é que o SUS, ele não só é a assistência. Ele não só é o hospital que vai ter o médico, o respirador. Então, o SUS, quando ele foi pensado em diversas competências. E nelas tem uma que é muito importante, foi muito importante e está sendo muito importante nesse processo de cuidado, que é a competência do SUS desenvolver as funções e atividades de vigilância em saúde. E quando a gente fala de vigilância em saúde, a gente fala de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Mas as vigilâncias mais importantes que foram nesse processo, estão sendo nesse processo, foi a sanitária e está sendo a epidemiológica.
Por quê? A vigilância epidemiológica é aquela que fica monitorando. A gente tem um Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e ele é muito bem estruturado. Então, a gente tem sistemas de informações, a gente tem notificação de doenças, a gente tem equipes estaduais, municipais e nacional que ficam monitorando o tempo todo. Então, a gente quando tem uma estrutura de uma vigilância epidemiológica, a gente consegue estar o tempo todo vigilante, o tempo todo monitorando, prevendo o que se pode acontecer. Essa curva que vai acontecer, que todo mundo diz que os próximos 15 dias é super importante, que a gente fique em casa, porque a gente vai chegar no boom do número de casos, são previsões da epidemiologia, não são previsões da boca de ninguém, são previsões de uma ciência que se chama epidemiologia e ela está dentro da vigilância epidemiológica. A gente conseguir controlar o número de casos, saber quanto o número de casos, o número de óbitos, quando foi notificado, se foi de particular, se foi de privado, aquele fato de a pessoa que não precisa ser internada e aí ser monitorada de forma remota por uma equipe da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância em saúde, ela está sendo basicamente chave nisso tudo. E eu não acho que a gente ficou esperando muito a doença chegar. Infelizmente, o SUS ele não está preparado desde sempre. Desde sempre. Agora, o que eu venho pensando e falando muito é que se a gente não tivesse ele, a gente estaria muito mais ferrado. Porque a gente não conseguiria, a gente estaria como os Estados Unidos, por exemplo. Agora, os Estados Unidos têm poder de compra, a gente não tem tanto poder de compra assim. E aí envolve outras questões políticas, mas a nossa vigilância ela está sendo um papel extremamente chave. É o momento que eu gosto de falar que a vigilância ela está brilhando, ou deveria brilhar. Mas a gente não falhou para se preparar. A gente não tem preparo mesmo. Assim, a gente não tem uma rede assistencial, porque a partir do momento que a gente teve aquele primeiro caso lá em São Paulo, que foi importado, e a vigilância já pegou, a Anvisa, que faz parte da vigilância sanitária, que é uma instituição também muito importante, ela foi muito chave na questão de tentar controlar os portos, aeroportos e fronteiras, os fluxos de pessoas que vinham de lá para cá e do Brasil para fora, porque no começo os casos foram muito importados, que a gente usa outros termos que a vigilância gosta de usar também. Então os casos foram importados, começou na população de classe média alta, que é quem viaja para fora, quem viaja para a Europa, que era onde estava o foco das doenças, e depois foi que passou a ter aquela transmissão local até o ponto da gente chegar na transmissão comunitária. E não é que a gente poderia evitar, minha gente. É característico de um processo epidemiológico, de uma epidemia que virou uma pandemia, é característico de uma doença infecto-contagiosa. É praticamente impossível a gente evitar. Ainda mais uma doença dessa que piscou, pode estar em cima de uma superfície, está no celular, está no papel, está no sapato, está na roupa, está no cabelo, até a forma de lavar o cabelo tem que ser diferente. É praticamente impossível a gente conseguir evitar a contaminação, a não ser que se tome medidas efetivas, como o governo está tomando, de solicitar quarentena, solicitar isolamento social, fechar comércio, fechar locais de muita aglomeração, mesmo sabendo que vai ter todo o impacto econômico e financeiro, principalmente naqueles trabalhadores que são os trabalhadores informais. E aí cabe ao governo, como governo federal mesmo, prover políticas econômicas que consigam dar conta de que essa população, que todo mundo está falando que vai morrer de fome e que vai passar fome a alguma população, prover políticas econômicas para suprir a necessidade dessa população. Não é para mandar o povo voltar para casa, mas é o governo, como responsabilidade dele, prover políticas que consiga garantir transferência de renda para esse povo que está precisando no momento. E o governo fez uma ação, né, que foi garantir esse recurso de 600 a 1.200 reais para a população informal, mas pode fazer muito mais, deve fazer muito mais, até porque pela previsão a gente vai durar ainda um tempo nesse processo de estar em isolamento, estar em quarentena e aumentar o número de casos, tudo isso. Então, a vigilância ela é muito importante, e a Anvisa também foi muito importante. E uma coisa que eu acho que foi que teve uma colega que falou que a gente não se preparou. Eu acho que quem não se preparou foram os municípios. Porque, assim, o SUS,
ele tem a figura do governo federal no Ministério da Saúde, tem a figura dos estados com as secretarias estaduais de saúde e tem a figura dos municípios com as secretarias municipais de saúde. Quem, minha gente, faz o SUS andar no dia a dia e que carrega o SUS nas costas com essa questão de tá de forma direta mesmo prestando assistência são os municípios. A partir do momento que teve aquele primeiro caso importado lá em São Paulo, o Ministério da Saúde já começou a pensar um plano de contingência e o Estado de Pernambuco também começou, falando especificamente de Pernambuco, também começou a pensar plano de contingência, porque a gente viu que teve os casos também suspeitos aqui em Pernambuco. Então se pensou um plano de contingência, se pensou referências, quem ensina as referências estaduais, que aí é o Hospital Oswaldo Cruz, o IMIP, o HC, que vai ser uma referência nível 3, começou a se pensar isso, ó, quando teve o primeiro caso, mais de um mês atrás. E aí, os municípios ficaram parados. Nesse momento, não precisava ainda todas essas medidas de isolamento e quarentena, porque eram casos importados. Então, a gente ainda ia demorar um pouco para ter todo esse processo de transmissão local ou comunitária. E, paralelamente a isso, o Ministério da Saúde, com seu plano de contingência, foi tentando se preparar. Ver a questão do EPI, ver a questão de leitos, quantos leitos tem, quantos leitos podem ampliar, quem tem que comprar respirador, onde vai comprar respirador, como vai prover profissional, porque o SUS pensa tudo isso. E aí, quem falhou muito, na minha opinião, foram os municípios. Os municípios vieram começar a pensar qualquer tipo de ação ao plano de contingência quando o boom estourou e o governo estadual deu aquele decreto que decretou o isolamento social. E aí já era muito tarde para poder conseguir fazer as coisas com calma. Então isso foi uma fragilidade que ficou intensificada a partir do momento que a gente agora precisa da infraestrutura, que são os leitos dos hospitais, são os aparelhos, são os respiradores, mas está todo mundo correndo atrás, está todo mundo tentando elaborar seus planos de contingências e garantir que a gente tenha mais leitos. Agora a moda é hospital de campanha, aí vai comprar respirador e vai garantir leito. E tem que lembrar que não só se tem agora o Covid-19. Paralelamente ao Covid-19, as pessoas ainda continuam tendo todas as outras doenças que existiam. E a gente vai chegar num boom que vai ser Covid-19, dengue e H1N1. Por isso que a vacina ela foi tão importante ser adiantada, principalmente para os idosos profissionais de saúde que já estão tomando essa vacina. Como também medidas de isolamento social são importantes, como o ministro mesmo falou no jornal, que você termina diminuindo, por exemplo, acidentes de transporte, que são pessoas que ocupam, quem sofre um acidente de transporte terrestre, uma batida, alguma coisa do tipo, termina ocupando muito tempo um leito, que agora no momento a gente vai precisar para atuar com o Covid-19. E muitas outras coisas que foram se falando também tem a ver com o Sistema Único de Saúde, não só a assistência de ter o hospital, o profissional. Mas se falou muito em muitas coisas. A vigilância é uma coisa que fica chave e a gente não tem como negar isso. Mas uma coisa, três coisas que se falaram muito nesse todo esse processo de notícias na televisão. No começo se falou muito da curva, que a gente tem que achatar a curva, que o sistema de saúde não aguenta e que realmente não aguenta. E não só o nosso, a gente tem o privilégio de ter um sistema único que, se eu posso pagar, se eu não posso pagar, eu vou ter acesso. Tenho direito a ter acesso. Mas qualquer outro sistema também não teria acesso. E países que não têm sistemas piorou. Sistemas universais, como os Estados Unidos, piorou. E uma coisa que se falou muito nesse processo, que começou um monte de fake news, foi a questão do uso do medicamento cloroquina ou hidroxicloroquina, que se usou na China e em alguns outros países, e se teve uma resposta promissora do uso desse medicamento em pacientes Covid-19. E aí, de alguma forma, todo mundo ficou louco, queria comprar esses medicamentos e achava que tinha que estocar esses medicamentos e deveria usar, enfim.
Só que aí a atuação do SUS como uma instituição que é muito importante, que se chama Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é importante porque é ela que regulamenta a liberação de medicamentos e o uso de medicamentos, junto também com pesquisa. Então, assim, foi muito precipitado se querer usar esse medicamento de forma efetiva. Ele foi efetivo porque ele é um medicamento utilizado para doenças que causam processos anti-inflamatórios. Então, seria um medicamento anti-inflamatório. Ele conseguiu ser promissor porque ele deve atuar, provavelmente, de alguma forma, em algum mecanismo de processo do vírus que deve ser parecido com as outras doenças que ele já trata. E aí, mas o estudo que foi feito apenas com 26 pacientes. Foi promissor, mas não quer dizer que a gente já pode usar, até porque é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. E aí todo mundo, que nem um louco, foi nas farmácias comprar os remédios, e quem realmente precisava tomar um remédio que já tratava lúpus, artrite reumatoide, não achava mais. Então, entrou a figura da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é SUS, nesse processo de regulamentação do uso. A gente agora, os hospitais podem usar o medicamento, mas assim, ele já é um medicamento regulamentado, mas precisou a Anvisa mudar a forma de dispensação do medicamento, ser um medicamento que agora foi dispensa com retenção da receita, para não faltar nas prateleiras e para quem realmente precisa. Então, isso é a figura de um sistema único que está pensando na coletividade. Mas, repito, não é para ficar estocando remédio em casa, até porque se a gente precisar tomar remédio, quem vai prescrever os remédios são os profissionais de saúde, de acordo com a necessidade de cada um. Porque quem realmente precisa, pode ser que falte. Além de ser perigoso e a gente não saber o quanto pode sofrer com os efeitos colaterais. Mas a figura da Anvisa foi muito importante nesse processo. Outra coisa também que se fala muito, porque a partir do momento que surgiu a doença, um novo vírus, a gente não sabe como tratar dele, mesmo sendo um vírus muito parecido com outros vírus que a gente já lida com eles, que afeta o sistema respiratório. Precisou-se fazer pesquisas. O mundo inteiro está fazendo várias pesquisas para entender o vírus, para entender a forma do mecanismo de infecção do vírus, para poder aí desenvolver vacinas, para poder desenvolver medicamentos que possam ser específicos para esse tipo de doença. E aí aqui no Brasil fica muito, muito importante uma figura do Sistema Único de Saúde, de novo. Por quê? O SUS, ele também é responsável por a regula, ele também financia e regulamenta muitas pesquisas, como universidades federais que têm laboratórios, e também uma instituição que é muito famosa, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que é a famosa Fiocruz, que eu tenho um orgulho imenso de ter estudado nela. Porque as pesquisas, elas são financiadas com o dinheiro do SUS. É o Sistema Único de Saúde, é o dinheiro da gente, o meu, de vocês, nos nossos impostos e contribuições, que está sendo gasto para essas instituições fazerem pesquisas, começar a desenvolver pesquisas, para quem sabe desenvolver um medicamento, uma vacina, para a gente pensar na coletividade. Porque o Sistema Único de Saúde, por ser um sistema universal, ele tem que proteger a sociedade como um todo. Certo? E aí a gente viu várias notícias. O Fantástico foi noticiando também muitas coisas das pesquisadoras que sequenciaram o genoma do vírus. E aí a fundação dinheiro está sendo liberado para essas instituições, não só a Fiocruz, mas como instituições federais, laboratórios de pesquisas federais, para garantir esse tipo de pesquisa. E isso é dinheiro do Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde ele não só pensa a rede assistencial, ele pensa tudo. Ele pensa em insumos, medicamentos, vacinas, hemoderivados, pensa a formação de recursos humanos, pensa a vigilância em saúde, que como eu já falei no começo, são as 4 vigilâncias, mas o momento-chave foi da sanitária e da epidemiológica. Ele pensa na formação de recursos humanos, o quanto está sendo necessário, e já foi lançado por algumas instituições, como aqui em Pernambuco, a Escola de Saúde Pública de Pernambuco lançou. Logo agora, recentemente, essa semana, foi ontem, o Ministério da Saúde lançou uma capacitação obrigatória para todos os profissionais de saúde no manejo do Covid-19, porque pode ser que lá na frente a gente precise de recursos humanos preparados
para atuar e serem convocados para atuar no Sistema Único de Saúde. Paralelamente, isso escancara outro problema gigante no SUS, que é a escassez de recursos humanos. A gente viu aqui em Pernambuco, em Recife, todo mundo lançou seleção, o Estado chamou não sei quantas mil pessoas, 2.000 e poucas pessoas do concurso. Recife adiantou o concurso que ele acabou de fazer, que já homologou, fez seleção pública, fez seleção simplificada, porque é uma escassez que o sistema também sofre. Com isso, outra instituição também que tem a ver com essa questão de pesquisa, desenvolvimento imunobiológico, que é o Sistema Único de Saúde, que é muito importante, é o Instituto Butantan. O Instituto Butantan é o maior produtor de vacina no Brasil. E vacina, qualquer pessoa pode tomar. Não precisa ir lá na vacina e pagar R$300 por uma vacina. Vacina, quem provê é o Sistema Único de Saúde. E todo mundo tem direito, porque o sistema ele é universal, pensando na sociedade como um todo. Então, o desenvolvimento de vacinas e a importância de dar a vacina da H1N1, adiantar esse processo de vacinação da H1N1, é Sistema Único de Saúde, é dinheiro do SUS. É um SUS, por ser universal, que pensa de forma ampliada. Infelizmente, eu acho que só deve demorar acho que um ano ainda para poder a gente ter uma vacina efetiva e para ela ter um efeito efetivo também, porque vacina usa o efeito de rebanho, né? A gente tem que vacinar muitos para poder impedir a proliferação de doenças. Mas também é a figura de uma instituição que representa o Sistema Único de saúde. Outra coisa também que veio se falando muito, está se falando muito, é que escancara também outro problema, é a questão do teste, disponibilidade do teste. Agora, uma coisa que é muito importante, minha gente, está escancarando os problemas que o sistema enfrenta desde quando ele foi criado, lá em 1988. Está escancarando o subfinanciamento, está escancarando o sucateamento, está escancarando os problemas que tem, mas, paralelamente também, está escancarando o quanto o SUS ele é importante. Então, a gente não deve enxergar um momento desse nas nossas falhas como sistema, de que o sistema não presta. A gente tem que enxergar um momento desse, que eu fiquei muito feliz, acho que foi 15 dias atrás, que a reportagem de capa domingo do Jornal do Comércio foi que o SUS salva. Eu achava que eu nunca veria um negócio desse na minha vida, mas estava lá, na capa, o SUS salva. E aí, realmente, o SUS salva, porque o SUS ele é pensado para todo mundo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado em enxergar, porque a gente escuta muito, o SUS não presta, o SUS não presta, o SUS não presta, o SUS não presta. O SUS ele está longe, e muito longe, de ser o que foi pensado no papel. Se vocês pararem para estudar um pouquinho, ler a Constituição Federal e a Lei 8080, vocês vão ver a grandiosidade que o sistema foi pensado. Ele é da vacina ao transplante. É SAMU, é saúde mental. Ele pensa todas as etapas do processo de cuidado que a gente precisa, desde a promoção e a prevenção até a infraestrutura de uma rede assistencial em si. Mas não é que ele não presta porque ele foi escateado, ele é subfinanciado. Ele foi feito na época que foi criado com a Constituição, mas já foi feito em governos que nunca foi prioridade. O SUS como política pública nunca é prioridade. Saúde como política pública nunca é prioridade. Mas agora a gente escancara um sistema que precisa ser visto com outros olhos, que se ele for tratado da forma que ele merece ser tratado, ele vai ser efetivo, maravilhoso. Então, por um lado, isso está sendo muito bom, mas também escancara nossas fragilidades no dia a dia de quem trabalha com isso, mesmo quando o SUS não era reportagem de capa de forma positiva nos jornais e na televisão. E aí uma coisa também que se falou muito foi a questão dos testes rápidos. Que a testagem não está sendo mais para todo mundo. No começo, que ainda a gente não tinha transmissão comunitária, a testagem era para todos os pacientes que chegavam suspeitos. Independente se foi paciente que foi internado no hospital particular ou se foi um paciente que entrou no hospital público, porque o SUS ele é para todo mundo
Então, se você entrou no sistema e se testagem faz parte do processo de vigilância, da vigilância epidemiológica, não importa se entrou no português ou no OC, vai usar o sistema de toda forma. E aí, como se começou a transmissão comunitária, a gente parou de testar para casos suspeitos leves, né, assim, de síndrome gripal. A gente só está testando agora para casos graves, que são síndrome respiratória aguda grave. Porque não tem teste para todo mundo. Não tem teste porque não tem teste pronto, e não tem teste porque não tem onde comprar tanto teste para todo mundo. Mas aí o Ministério da Saúde, na figura do Sistema Único de Saúde, já providenciou de fazer uma compra de 10 milhões de testes, 5 milhões de testes chegaram e mais 5 milhões de testes vão chegar. Inicialmente para testar profissionais de saúde, mas a ideia é testar toda a população, ou o máximo da população que a gente consiga. Esses testes que foram desenvolvidos fora do Brasil, e alguns foram feitos aqui no Brasil por algumas instituições federais que receberam dinheiro do SUS para poder fazer projeto e fazer pesquisa, para eles poderem entrarem no mercado, eles precisam ser regulamentados. E quem é que regulamenta? A Anvisa, que é o quê? Sistema Único de Saúde. E aí alguns foram regulamentados e alguns vão ser utilizados, tanto que já foi comprado para utilizar assim. E aí isso também entrou a figura da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para regulamentar esses testes, para eles serem usados. Não são testes que são 100% de confiáveis, porque esses testes rápidos a gente trabalha na proposta de especificidade e sensibilidade. A gente trabalha na proposta de pessoas que podem dar falsos positivos e pessoas que podem dar falsos negativos. Então a ideia é de que um teste rápido consiga pegar todo mundo que realmente for positivo e consiga incluir a maior parte possível de falsos negativos. Só que esses testes rápidos que chegaram, eles não têm uma sensibilidade muito boa. Então, ainda corre o risco desses testes pegarem pessoas que deu falso negativo. Elas podem estar com vírus, mas, por exemplo, estão assintomáticas, ainda não desenvolveram uma resposta imunológica muito boa por terem sintomas e elas passarem como negativas. Então, a gente chama isso de falso negativo. Mas, foi regulamentado. Se for regulamentado é porque pode ser usado e vai ser usado. E está sendo usado. Mas fica mais uma vez a resposta aqui de que há a figura de uma instituição do Sistema Único de Saúde, da Anvisa, a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional, para estar tratando desse tipo de processo. E tem o SUS na ponta, né? Tem o SUS que está tendo que se virar para criar novos leitos, para comprar equipamento, para garantir os medicamentos básicos, porque você tem que tratar os sintomas de base, para garantir que os pacientes consigam ter acesso a um leito e consigam ter acesso à necessidade que eles tiverem para isso. E aí os municípios eles estão se virando nos 30. O Estado também. A gente não para de trabalhar e de buscar e de pesquisar coisas, equipamentos e equipamento de proteção individual para garantir que os trabalhadores trabalhem com o mínimo necessário na ponta. E se a gente não tivesse um sistema universal, só esses hospitais particulares, primeiro que eles não iriam dar conta nem das pessoas que pagam plano de saúde privado, e toda a população que não tivesse acesso, não pudesse pagar, ia ficar morrendo, porque não teria como pagar. Então é uma figura importante do Sistema Único de Saúde. E aí a menina falou aqui na frente, ele presta sim, realmente ele presta sim. Mas, infelizmente, na televisão, nos jornais, o tempo todo a gente só vê, pelo menos antes da pandemia, a gente só via, o povo só publica fila, que o povo dorme na fila, porque o povo espera 3 anos na fila, porque não tem direito, não consegue fazer o exame. Eu trabalhei na regulação, então eu sei o que é isso. O quanto as pessoas esperam trabalhar ainda, o quanto as pessoas esperam em filas para poder ter acesso ao sistema. Mas tem muita coisa também boa acontecendo todo dia que as pessoas não falam.
Como o Reginha está falando, só se fala muito na televisão e se divulga a parte negativa. E aí é a coisa boa que está acontecendo disso. Se é que se pode se tirar alguma coisa boa disso, é a visibilidade que o sistema está ganhando. E quando se fala muito dos sistemas de saúde, ou da forma de se fazer saúde em outros países de primeiro mundo, como a Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos, e quanto de gente está morrendo porque não tem acesso, ou porque demoraram muito, ou porque não tem uma vigilância epidemiológica, um sistema nacional de vigilância epidemiológica estruturado, quantas pessoas estão morrendo? Minha gente, morre 1.000 pessoas por dia, 700 pessoas por dia, 900 pessoas por dia. Isso em países que são desse tamanho, tá? O Brasil tem quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas. E só morreram, não tem um número exato de ontem para hoje, mas não morreram, acho que não morreram ainda nem 200 pessoas. Não, deve ter morrido mais. Não morreram ainda 500 pessoas. Enquanto tem países que morrem 1.000 pessoas por dia. Tudo porque eles não têm um sistema estruturado que visa, que eu já falei aqui, direito, saúde é direito de todo mundo. É um sistema que protege a sociedade como um todo, independente se ela pode pagar ou não, porque quem financia esse sistema é todo mundo pagando impostos e contribuições. Só que aí, minha gente, ele sofre com uma coisa, que é o subfinanciamento, que agora nessa etapa de estrutura mesmo, que a gente chegou no processo de ter a estrutura física em si, de garantir os profissionais, de garantir todo o equipamento e leitos e tudo, que fica muito mais escancarado, é o subfinanciamento. A gente sofre esse subfinanciamento desde a época que o SUS foi criado lá em 1988. Ele nunca teve muito bem estruturado a forma que o governo federal vai colocar os dinheiros no SUS, a forma que o Estado vai colocar o dinheiro no SUS, a forma que os municípios vão colocar o dinheiro no SUS. Só em 2000, com a emenda constitucional 29, foi que se pensou uma forma de financiamento e percentuais de financiamento. E em 2012, com a Lei Complementar 141, foi que isso foi realmente taxado, mas é uma lei que ela pode ser revisada a cada 5 anos. Mas aí, o que se coloca de dinheiro no SUS é muito pouco para a grandiosidade do país que a gente tem. A gente tem outros países que se colocam muito mais dinheiro com uma população muito menor do que o nosso, que tem uma população gigante e as disparidades regionais e sociais enormes. Então, esse subfinanciamento está escancarado e esse subfinanciamento é uma coisa que a gente tem que cada vez mais brigar para acabar. Uma coisa que a gente sofre, que sofremos recentemente com esse subfinanciamento, foi a emenda constitucional 95 de 2016. Deixa eu responder a dúvida de Cidinha aqui. Cidinha, o vírus ele não vai ser erradicado, não. O que a gente pode fazer é continuar estudando, continuar pesquisando uma forma de fazer vacina ou encontrar um medicamento que seja utilizado de forma efetiva para curar a doença. Porque se a gente vacina, a gente consegue que poucas pessoas tenham caso. O H1N1 é o mesmo tipo de vírus da família de coronavírus e ele não foi erradicado. Agora a gente tem vacina para influenza, que a gente chama de influenza. E aí poucas pessoas terminam tendo casos. Mas erradicar está longe de ser erradicado, como outros vírus, outras doenças que a gente já conseguiu erradicar. Mas como a gente pode saber quando, por exemplo, está seguro de sair do isolamento social, está seguro de voltar a ter uma rotina normal, é quando porque não sei se vocês viram, esses números de casos, todo dia a gente divulga, né? De um dia para o outro aumentou tantos casos, de um dia para o outro aumentou tantos casos, e vai fazendo aquela curva de crescimento de casos que ela vai chegar e ela vai cair. Quando essa curva começar a cair, quando a gente começar a enxergar que esse número de casos de um dia para o outro começou a diminuir, é quando a gente pode começar a pensar, a voltar ao nosso normal. Realmente, sarampo e tuberculose não foram erradicadas. Tuberculose é uma bactéria, né? Uma bactéria. E sarampo, a gente tem vacina para sarampo e tal. Mas são doenças que matam muito no mundo todo ainda. Que é uma coisa, assim, que eu acho absurdo.
Mas quando esse número de casos voltarem a cair de um dia para o outro, é quando a gente pode começar a gente pode começar a sair desse isolamento social, dessa quarentena, de voltar a ter uma vida normal. A China começou a voltar a ter uma vida normal, mas aí começou a ter casos importados novamente e voltaram a ter um pouco de transmissão local. E aí voltou-se a se pensar isolamento e talvez até uma quarentena. Então tem que tomar muito, o governo precisa tomar muito cuidado de quando realmente vai começar a afrouxar a corda para a gente voltar a ter uma vida normal. Dá para usar como é que ela perguntou aqui? Vacinas a partir do H1N1. Então, por serem vírus da mesma família, a gente pensa que eles têm comportamentos parecidos. Mas é um vírus novo. Se ele é um vírus novo é porque ele sofreu mutação. Então, não tem que fazer estudo para isso. Tem que começar a estudar como o povo já fez. Sequenciar o genoma e começar a identificar onde se pode atuar medicamentos para diminuir os sintomas, os sinais e sintomas da doença. E na vacina começar a identificar que parte do vírus a gente pode utilizar para desenvolver vacinas e que consiga ser efetiva. Desenvolver uma vacina não é uma coisa fácil. Tem que fazer testar, tem que descobrir que parte realmente vai ser, se vai usar o vírus atenuado, se vai usar o vírus morto, se essa resposta imunológica ela vai ser boa, primeiro em animais, para depois testar em humanos, e demora um pouco. O comportamento do vírus é parecido. Você pode utilizar, entender como o vírus funciona, porque ele é um vírus da mesma família, mas ele é um vírus completamente diferente dos outros vírus que já tiveram do coronavírus. Então ele tem que ser estudado do zero. Realmente, o relaxamento de medidas de isolamento pode causar um boom de novo na transmissão comunitária, então tem que tomar muito cuidado. Como abrir aeroportos, voltar a ter transporte de pessoas de um município para o outro, os voos, enfim. A hora de afrouxar também, a hora de apertar a corda, ela é super importante. E a hora de afrouxar também é super importante, porque pode voltar a ter tudo de novo. Então tem que só quando a gente começar a ver diminuição de casos e por aí vai. Uma coisa que eu achei bem interessante, eu até postei aqui no meu Instagram, não da faculdade, mas no meu Instagram de professora, que depois vocês podem até procurar lá, deixei no destaque, um gráfico dessa tal famosa curva, que nada mais é do que acompanhar o número de casos dias após o outro. O gráfico dessa curva, de vários países, mostrou da China, dos Estados Unidos, do Brasil, da Itália, e eu acho que o outro era Portugal, Iraque, não lembro agora. E aí, tanto que se fala em achatar a curva, minha gente, se vocês forem olhar a figura, a China ela faz assim, e depois permanece assim, ó. Eles conseguiram achatar a danada da curva. Lógico. Conseguiram também dar conta do número de casos, porque construíram hospitais e leitos de uma forma rápida. E como o povo lá consegue ser mais... seguir mais à risca, e o governo consegue ser muito mais efetivo nessas medidas de transmissão e de isolamento e de quarentena, fica claro o quanto ele consegue realmente achatar a curva sobe, ela permanece constante o número de casos de um dia para o outro. Já países como os Estados Unidos e Itália dá aquele boom gigantesco assim e só cresce. Então, a capacidade do sistema ela não vai dar conta, como todo mundo fala. É muito interessante. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá depois. Ou então, não precisa, se não quiser seguir, mas ir lá na página inicial, no destaque, tem lá, Covid-19. E eu salvei a figurinha e a imagem para vocês verem realmente como realmente, o que tanto se fala desse negócio do isolamento, da quarentena, o quanto é importante para a gente conter essa contaminação. Porque doença infecto-contagiosa não tem para onde correr. E aí, só para encerrar o que eu estava falando das meninas perguntarem, a questão do subfinanciamento, que está escancarado e a gente precisa dar conta dele, porque senão o sistema ele nunca vai ser 100% efetivo como deve ser. Existe essa emenda constitucional 95 do ano de 2016, que ela, na época, foi chamada PEC da Morte.
Por quê? Ela congela os gastos, não só de saúde, mas de alguns setores da sociedade pelos próximos 20 anos. Então, de 2017 para frente, o dinheiro da saúde, ele fica, a nível de governo federal, ele fica sendo o mesmo todos os anos. Só que, de um ano para o outro, a população mudou, a população aumentou, o processo epidemiológico, a situação epidemiológica do país mudou, como a gente está vendo agora, que do nada chegou um vírus novo e parou o mundo. Então, ano que vem, pode ser que chegue outro vírus e pare o mundo, chegue outra doença e pare o mundo, ou o nosso perfil epidemiológico mude completamente, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. E a partir do momento que você congela esse dinheiro, você não está levando em consideração as pessoas que vão utilizar esse sistema, que todo ano aumenta, a população SUS dependente, porque hoje em dia é muito caro ter plano de saúde privado, e a gente, normalmente a população só tem quando ela tem acesso por um trabalho formal, e quando perde esse trabalho formal, a primeira coisa que ela perde é o plano privado, e mesmo tendo plano privado, ela não vai ter acesso às ações de serviços de saúde, como o SUS é pensado, porque quando pensou vacina é o Sistema Único de Saúde, quando começou o combate à pandemia é o Sistema Único de Saúde, porque esses hospitais particulares que vão atender pacientes de Covid, independente de privado ou público, vai ganhar o dinheiro do SUS para poder atender esse pessoal. Se esses hospitais particulares vão ter que ampliar leitos, ou novos leitos, ou até mesmo o governo estadual está pegando esses leitos desses hospitais todos para poder estruturar o plano de contingência, a rede de assistência à população, falando de Pernambuco, para garantir infraestrutura, é dinheiro do SUS, vai pagar dinheiro do SUS, é dinheiro do SUS que vai entrar para esse povo particular. Se a gente dependesse só do particular, a gente ia morrer todo mundo. E aí, essa emenda congela isso. E quando ela congela isso, pelos próximos 20 anos, eu vi uma vez uma palestra, e ela é minha professora hoje, da Adriana Falangula, que ela é muito top em entender essas coisas de economia e financiamento. E ela mostrou lá a figura clara que em 20 anos seriam 400 bilhões de reais a menos no Sistema Único de Saúde. E a população brasileira SUS dependente em torno de 80%. Esses 400 bilhões de reais a menos, não é só dinheiro a menos não, minha gente. São vidas. São vidas que vão ser e serão perdidas. E eu não estou só falando de Covid-19. Eu estou falando de tudo que acontece. Como a colega mesmo falou, que tem gente que morre de sarampo, tem gente que morre de tuberculose, que são doenças que tem vacina, que tem tratamento, que a gente sabe a forma de atuação, e o povo morre disso ainda. E morre porque o SUS, ele não anda só. Ele não é só. A saúde, ela não é sozinha. A saúde, ela tem que andar junto, em consonância com todas as outras políticas públicas de governo. E aí as políticas públicas, elas precisam ser prioridade para os governos que entram e saem no nosso país, seja ele no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Enquanto políticas públicas não forem prioridades, a saúde também nunca vai conseguir ser 100% efetiva. Como, por exemplo, a gente precisa de políticas de transferência de renda, a gente precisa de políticas econômicas, a gente precisa de políticas de acesso à moradia, a gente precisa de políticas de acesso à educação, porque ter saúde envolve todo esse tipo de processo. Ter saúde é ter acesso à educação, ter saúde é ter acesso à moradia, ter saúde é ter acesso à renda. E se não tem isso, não tem saúde. Então a saúde não anda só. O SUS, só SUS, com seus profissionais, com suas estruturas, sua infraestrutura, sozinho, não vai dar conta. E ainda mais subfinanciado com essa emenda constitucional também, não vai dar conta. Então, é preciso que, com toda essa dificuldade que a gente está tendo, que a gente está sofrendo, de conseguir adquirir, de conseguir ampliar a rede de leitos, de tudo isso, que a emenda constitucional, ela fique escancarada, que ela tem que ser demolida, apagada, destruída, não seria o termo que se usa para isso. Porque são 400 bilhões de reais a menos. E 400 bilhões de reais a menos são não sei quantos bilhões de vidas que podem e serão perdidas nos próximos 20 anos. Tá? E não só sobre esse subfinanciamento do governo federal, que é essa emenda,
Também tem um financiamento dos estados e dos municípios. O estado e o município ele é obrigado, né, a colocar pelo menos um percentual mínimo de tudo que ele arrecada nos cofres públicos dos estaduais e municipais. E aí todos os estados e municípios, tirando alguns, por exemplo, Caruaru coloca 25% na saúde, de tudo que ele arrecada. Mas a maioria dos estados e municípios só coloca o mínimo. 15% de tudo que arrecada todo mês o município tem que colocar e 12% de tudo que arrecada todo mês o estado tem que colocar. Então, enquanto esse sistema ele não for financiado da forma que ele necessita, levando em consideração a grandiosidade do Brasil, da população, da desigualdade social, econômica, ele não vai ser 100% efetivo. Então, se a gente está sofrendo, por um lado, agora no Covid-19, a gente pode sofrer com isso, mas na frente com outros tipos de doenças. Eu espero que nunca veja mais uma pandemia, porque eu achava que isso era só coisa de filme. Como sanitarista, eu estou achando arretado eu ter que trabalhar com isso, porque eu estou lidando na ponta, na gestão, criando diversos instrumentos para a gente conseguir monitorar e para conseguir utilizar melhor esses recursos, planejar, que é uma coisa que, como eu falei no começo, falhou e falharam os municípios, o planejamento, a nível nacional. Nem digo tanto, mas a nível de município falhou sim. Demoraram muito para pensar um plano de contingência, demoraram muito para se preparar para o que ia chegar, porque ia chegar. E aí é uma falta de planejamento de gestão, não é uma falta de planejamento do sistema, é a falta de planejamento de gestão. Mas agradeço por ter um sistema único, universal aqui no Brasil. Senão a gente estaria sofrendo já, como os Estados Unidos, como a Itália, como a Espanha e como outros países ainda vão sofrer. Entenda o SUS como da vacina ao transplante, promoção, proteção, recuperação. É vigilância na promoção e na prevenção, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, um sistema nacional sanitário e epidemiológico, pesquisa, a amiga falou também. Nessa questão o corte do recurso, também influencia diretamente na pesquisa. Se a gente não tem pesquisa, a gente não tem nada. Essa semana passou no jornal uma coisa retada. Um grupo de pessoas, não sei se foi pesquisadores, ou se foram essa galera que é meio louca de tecnologia, que como tá faltando respirador, eles criaram um mecanismo bem mais barato e bem simples, de que fica apertando lá aquele respiradorzinho, que eu não sei o nome porque eu não trabalho na ponta, não sou da assistência, e consegue manter o paciente lá. Então tem que ter dinheiro para pesquisa. E a partir do momento que a gente tem outra emenda constitucional como essa de novo, a gente está perdendo dinheiro de desenvolver pesquisa, desenvolver teste, desenvolver vacina, medicamento. E isso precisa. Deixa eu ver com as comunidades carentes nessa pandemia ou foca nos hospitais nesse momento. Como funciona para vocês? Então, eu trabalho num município pequeno aqui da região metropolitana. E as comunidades carentes, elas são uma preocupação muito grande nesse processo, né? Porque quando chegar, como eu falei lá no comecinho, ela é uma doença que ela é diferente, porque ela é uma doença que afetou quem mais critica o Sistema Único de Saúde ou que acha que não usa o Sistema Único de Saúde. Foi a população de classe média alta, mais alta. Só que aí, quando você vai avaliar e você coloca numa coisa que também está lá no meu destaque, o mapa, quando você coloca os casos no mapa da cidade e você tenta ampliar o risco, até onde vai o risco, ele começa a se expandir para a comunidade carente. Se a gente coloca isso numa comunidade, quando chegar na comunidade carente, e aí, minha gente, escancara o quanto políticas, que eu já falei, políticas como um todo são necessárias. Pô, gente, todo ano a gente sofre com dengue. Tá chegando já o momento de ter epidemia. Todo ano tem epidemia de dengue. Todo ano. Passa ano, vira ano. E o governo só coloca culpa nas pessoas. Porque as pessoas que acumulam lixo, as pessoas que acumulam água no vaso, as pessoas que colocam água no balde. Pô, as pessoas que colocam água no balde porque não tem água na torneira, velho. E se não tem água na torneira é porque não tem política pública para poder garantir água na torneira. Se tem lixo na calçada, é porque a coleta do lixo não passa lá. E se a coleta do lixo não passa lá, é porque não tem política para isso. Se o povo mora amontoado em comunidades carentes, é porque não tem política de habitação para isso. A galera não tem direito a garantir um mínimo que é a habitação de qualidade. E aí,
tem que parar de tirar a culpa da gente e colocar a culpa de quem tem culpa, que é o governo que não provê políticas públicas. Já apesar de entender que uma boa parcela da população brasileira não tem educação mesmo. Que a gente trabalha outra coisa que a educação e saúde, como o Luci tá falando muito de coisa massa aqui durante esse tempo todo. E aí nas comunidades carentes a gente tá sofrendo, porque pelo menos no município que eu trabalho, que é um município menor, a gente não tem uma estrutura completa de município de garantir tudo para a comunidade carente. Porque quando a gente pensa numa comunidade carente, ou uma comunidade de população de rua, por exemplo, a gente tem que pensar, eu posso ir lá atuar como saúde da população de rua, mas eu tenho que saber onde eu vou botar esse povo, onde eu vou garantir alimentação para esse povo. E quando você não tem uma rede 100% estruturada, não adianta. Já Recife, que é uma cidade maior e tem mais estrutura, eles garantiram e pensaram nesse tipo de população. Mas a ideia é tentar intervir, por exemplo, uma coisa que acho massa, poderia ser massa, vacinar a população carente para H1N1. Porque se a gente vacina a população carente para H1N1, é um problema a menos para lidar com isso tudo. Mas não tem muito o que fazer para essa população agora, porque é um cômodo para 5 pessoas, eu não tenho como construir uma habitação da noite para o dia para essa galera. É estar preparado para poder receber esse povo. Trabalhar com educação, mas não adianta cobrar, minha gente, que quem mora na comunidade carente lave a mão todo dia, toda hora, o tempo todo, ou comprar álcool gel, porque não tem dinheiro para comprar álcool gel, ou não tem água na torneira. Então, estar preparado, como o Mandetta está falando o tempo todo, estar preparado para receber esse povo. A gente está isolado, está em quarentena, para o sistema tentar se preparar, para o sistema tentar se estruturar para garantir esse povo, para garantir acesso e cuidados de saúde para esse povo. E esse povo vai ser todo mundo, não é só a comunidade carente, não. É rico e é pobre. Porque não tem para onde correr, entendeu? E aí a gente tá apagando incêndio porque a gente não tem política pública como um todo. E vive apagando incêndio o tempo todo. Infelizmente. Mas aí quando tudo isso passar, vamos ficar arengando e perturbando, e quando tiver eleição, vamos prestar atenção nos candidatos que a gente vai votar e candidatos que realmente queiram políticas públicas de saúde que serão efetivas. Não é candidato que vai vir, passar e deixar tudo do mesmo jeito que estava. Não é um governo neoliberal que vai querer, por exemplo, tirar cada vez mais a figura do Estado atuante no governo como um todo, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai escolher, com quem a gente vai colocar nas votações que provavelmente vão ser adiadas, né? Não sei se já foi, porque eu não consigo acompanhar tudo. É muita informação o tempo todo. Mas tem que escolher bem quem faz política no Brasil, que são os políticos. Principalmente deputados e vereadores, que é quem legisla sobre isso. Porque essa emenda constitucional, ela partiu e foi votada por deputados e senadores. E aí é uma galera gigante que concorda que o sistema seja subfinanciado. Sistema esse que hoje vai salvar muitas vidas. Então, perpetuem essa ideia de que o SUS salva sim, como está na reportagem de capa do jornal. Tá acabando meu tempo aqui, 40 e poucos segundos. Quem quiser mais informação ou discutir mais alguma coisa, conversar sobre mais alguma coisa, é só me seguir lá na rede social, é Rafa Cavalcante Profe, que a gente conversa, a gente discute, eu tento postar coisas o tempo todo sobre tudo que está acontecendo, uma vez que eu estou na ponta trabalhando com isso. E quem sabe também o pessoal da faculdade marque outra live, ou a gente discuta sobre outro tema específico sobre isso, mas estou totalmente disponível para a gente conversar sobre isso se vocês quiserem. Tentei organizar as ideias.